processo na jornada de ajudar mulheres começou quando eu precisei me ajudar, né? E não encontrei muitas pessoas para isso. E eu vivi o processo de restauração do meu casamento. Nós casamos, com 5 meses nos separamos. Imaturidade, então uma feminista, uma machista. E a gente ficou naquele impasse. Eu queria um pai, ele queria uma mãe. E ninguém queria nada com ninguém. Então, queria um para cuidar do outro, para fazer mais, não da maneira certa, né? E nisso a gente se separou com 5 meses de casado. Rapaz. E aí a gente ficou separado um bom tempo. A gente tentou dar a entrada no divórcio 4 vezes. E tem até aquela história, viralizou, você sabe, né? O testemunho. Deu 1 milhão de visualizações, o testemunho eu postei. E a gente ficou muito mais vida, muito mais casamentos. E aí meu marido, que era ateu, no meio do processo eu me converti com 2 irmãs que apareceram na minha loja. Eu não tinha nenhum tipo de vínculo com elas. E Deus enviou, né? Eu brinco que eu não tive escolha, né? Então eu fui, como é que era a frase? Eu esqueci, era escolhida sem opção. Eu fui uma escolhida sem opção. Jesus não me deu outra opção, ele me encontrou e era ou é esse isso, equilíbrio. né? E aí eu, enfim, vivi um processo do Senhor, e eu sempre falo para você que está no processo de restauração de casamento, Deus quer restaurar o altar do seu coração. Muitas vezes a gente coloca o nosso marido como um ídolo, né? Não necessariamente de adoração, mas a gente acaba vivendo em função daquilo ali. E foi o que aconteceu. E Deus restaurou o altar do meu coração. A gente vai até voltar para o YouTube agora com um vídeo que é o que fazer enquanto seu marido não muda, né? E foi justamente ali que eu vivi essa jornada de autoconhecimento. Inclusive, eu sempre falo que autoconhecimento não é saber o que você gosta, o que você não gosta, qual o seu estilo. Não, autoconhecimento é desaprender a ser quem você foi obrigada a se tornar para caber dentro do seu sistema familiar. Então, olhando lá para a infância, quando os nossos pais falavam, não quero que faça isso, não quero que seja assim, não quero que diga isso. E a gente foi se espremendo para caber. Então, o processo de autoconhecimento é saber quem Deus quer que você seja. E aí foi isso que eu vivi. E aí depois, né, eu me tornei realmente quem eu era. Meu marido, vendo aquilo ateu, ele se converteu e a frase que ele disse pra mim é uma frase que me cura sempre. E cura muitas vidas, que é, se Deus transformou você de um demônio, que eu não era fácil, para um anjo, eu acredito nesse Deus e eu quero ser transformado também. Então a gente viveu, assim, um super testemunho. Nossos pais se converteram a partir disso, nossos irmãos. E foi uma coisa linda que reverbera, né, até hoje, assim. E aí, dali, eu comecei a ajudar mulheres a se encontrar, porque eu era uma perdida. E hoje é o meu trabalho, assim como aquelas 2 mulheres, um dia apareceram na minha loja do nada, hoje eu faço esse trabalho na internet. Eu brinco, o Senhor me manda pelo algoritmo, né, bater na porta delas, como essas mulheres bateram na minha, e é essa jornada que a gente tem traçado. Eu lembro que você citou na última vez que teve um momento lá que, quando você viu, você já estava lá você pediu um sinal, não foi? Você tinha pedido um sinal? Não, eu lembro, a oração, é a minha oração clássica, né? Eu sempre falo, essa é a oração mais perigosa. Eu não era crente, os meus avós eram pastores, eles nunca me obrigaram a ser cristã. Eles são missionários, né? Então eles passaram 20 anos no interior de Goiás, fazendo missões. Você conhecia a palavra? E, conhecia, sim. Fiz um Mensageiros do Reino, algo assim. E eu me lembro que a oração que minha avó sempre ensinou que seja feita a sua vontade. E aí, quando a mulher falou que Deus iria restaurar meu casamento, eu falei, cara, que louca, eu não quero esse marido, né? Tipo, eu quero outro marido. Eu casei por amor, agora eu vou casar por dinheiro. E eu lembro que a primeira oração que eu fiz pro Senhor, por temor, porque ela falou, olha, se você não se ajoelhar para orar, Deus vai te derrubar para você começar a clamar. E eu me lembro que eu pensei que Deus não vai fazer isso, Deus é bom, Deus é bom. E eu me lembro que a caneta rolou, quando eu fui levantar para pegar a caneta, eu tomei um tombo, como se fosse uma rasteira. E quando eu ajoelhei como se eu estivesse no sofá fofinho. Eu falei, meu Deus, Deus está aqui. Você lembrou? Eu falei, cara, Deus está aqui, Deus está aqui. Eu lembrei da oração da minha avó. É a primeira oração que eu fiz. Eu não quero meu marido de volta. Eu quero um outro marido. Mas esse não, esse aqui... eu não queria ver nem pintado de ouro e nem ele a mim, tá? Era mútuo o desprezo, né? Para quem vê eles nas redes sociais hoje, a transformação, o amor, tu fala, isso aconteceu, né? Eu acredito, aconteceu. E aí eu lembro que a primeira oração foi, Deus, eu não quero esse marido de volta, eu quero outro marido, mas que seja feita a sua vontade. E realmente Deus deu outro marido, o mesmo, mas numa outra versão, sabe? E aí a gente tá aí nesse processo, restaurando bastante casamento. Uma coisa que eu sempre falo, não romantize, não é porque Deus restaurou seu casamento que você nunca mais vai ter luta, né? As pessoas acham que é tudo lindo, perfeito, e não é. Temos nossas ressalvas, depois a gente teve o desafio de trabalhar junto, que é uma outra questão, né? Quando casa, já vem de 2 sistemas, né, familiares diferentes. Cada um com uma criação, né? Cada um com a criação, com o jeito de comer, com o jeito de pensar, com o jeito de, enfim, se socializar. Quando trabalha junto, então, que vem ele com o pacote do militar, 12 anos,
eu com o meu pacote de CLT, empreender, olha quando junta, mas assim, vencer uma vez com Deus, a gente vai vencer todas, Poxa, sabe? que legal. Ela falou na questão de trabalhar. Eu sou um que trabalha com a minha esposa. É. Eu fico muito feliz porque eu venho com ela para o trabalho e vou com ela para casa. Olha que coisa mais... Isso é Não, um muito privilégio. legal. É muito legal. Eu considero um privilégio. A gente cria nossa filha, estamos sempre Isso é legal. juntos, temos uma flexibilidade absurda. Eu brinco que eu tenho que lançar uma formação de como trabalhar com o seu marido. Não, isso é né? legal, hein? Porque eu já ouvi pessoas falando, não, eu já não aguento ficar com a minha mulher em casa, imagina trabalhar com ela, né? Não. Isso Dá. tem como mudar. Eu lembro que teve uma época que eu não voltava com a minha esposa para casa porque eu estava trabalhando em outro lugar também, então eu só havia no outro dia de manhã. E eu senti falta, eu falei, Sim. poxa, parece que não, mas esse momento que a gente fica, que a gente às vezes passa no corredor, fala um com o outro, faz diferença, né? Você Claro. imagina a pessoa que está em casa e não consegue ter isso com a pessoa, né? E às vezes fica 10, 12 horas do dia distante, né? Isso é o reflexo do relacionamento hoje em dia. Por isso as pessoas vão se afastando um pouquinho.